Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração com o tema do cavalinho, né? Então vamos lá, gente. Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa de chocolate feita com chocolate 55% cacau. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. O recheio desse bolo foi o tradicional beijinho de coco com brigadeiro. Então, como de costume, né? Comecei batendo meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso e comecei a fazer a pré-camada no meu bolo, tá? Para você que tem um pouquinho de dificuldade de bater esse chantilly da marca Melia Mix, a gente também já tem um videozinho aqui no canal mostrando como que eu faço para dar esse ponto firme, tanto na batedeira planetária quanto na batedeira de mão. O videozinho tá bem legal e vale muito a pena assistir ele até o final, porque tem bastante dicas boas, tá? Fiz ali a pré-camada no meu bolo, para tapar todos os buraquinhos, segurar algumas migalhinhas. E venho tirando todo o excesso dessa pré-camada, desse chantilly poroso e selando esse chantilly no meu bolo, tanto das quinas quanto das laterais, tá? Todas as vezes que eu passo a pré-camada com esse chantilly poroso, eu tiro todo o excesso, tá, gente? E selo ele no meu bolo. Agora eu vou pegar um pouco de chantilly poroso e vou hidratar o meu chantilly com leite condensado. Gente, é preciso ir hidratando o seu chantilly aos poucos, tá? Para ele não ficar muito mole e não perder o ponto. Porém, eu hidratei pouco esse chantilly e depois vocês vão ver que eu tive que jogar mais uma terceira camada de um chantilly mais molinho, mais hidratado, para poder alisar esse chantilly, né? Esse bolo, deixar ele bem lisinho. Porque às vezes, assim, quando o tempo tá fresquinho e a gente faz essa misturinha que a gente tá fazendo agora, a gente coloca o corante, coloca o leite condensado, mas aí se o chantilly ainda estiver bem geladinho, ele acaba voltando pro ponto poroso, quando a gente tá aplicando ele ali no bolo, tá? Então, eu vou mostrar aqui o que eu faço quando o chantilly é de uma cor só, quando o bolo, no caso, é de uma cor só, e quando o bolo é colorido, eu também faço dessa forma, tá? Então, eu hidratei ali, joguei um pouquinho de chantilly, né? Fui jogando ali o corante aos poucos, tá? E vou depositar esse chantilly com auxílio da minha manguinha de confeitar, vou depositar esse chantilly colorido, já esse chantilly verde. O corante que eu tô utilizando é o corante verde da marca da Fab, tá? Eu uso essas duas marcas, eu gosto bastante e indico, que é o corante em gel da marca da Mago ou da marca da Fab, tá, gente? Tem corante que, dependendo da quantidade de corante que a gente coloca no bolo, ele acaba amargando o nosso chantilly, tá? Então, precisa ser um corante bom, né? Para isso não vir acontecer, dependendo da quantidade de corante, para o seu bolo não amargar, tá? Por exemplo, para quem é iniciante, para quem vai fazer um bolinho em casa, que vai ali no mercado e pega aquele chantilly tipo anilina, né? Ele amarga demais, então você tem que colocar algumas gotinhas e ele vai ficar bem clarinho. Se você colocar bastante, vai amargar demais o seu bolo, tá? Então, é importante que seja corante em gel para chantilly, tá? E também tem algumas marcas de chantilly que acaba amargando, tá? Eu não me recordo o nome aqui das marcas, também acho que eu não posso falar, mesmo, né? Se eu soubesse eu não poderia falar, né? Mas que eu já comprei e amargou bastante, inclusive um bolo do meu filho, né? Quando eu não sabia ainda sobre... Achava que dava certo, que era corante para chantilly e acabei colocando, como o bolo era preto, coloquei excesso e acabou amargando demais. Gente, foi difícil as pessoas comerem um bolo, imagina a minha cara, né? Então, eu aprendi a trabalhar com essas duas marcas, que é o corante da marca da Fab e o corante da marca da Mago, corante em gel para chantilly, e nunca mais eu tive esse problema, tá bom? Então, feito isso, ó, tingi, né, o meu chantilly. Vocês podem perceber aí que ele tá um pouquinho poroso, né?
Coloquei na minha manguinha de confeitar sem o bico, só para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo. E percebi aí, quando eu tava passando a espátula, que ele voltou pro ponto poroso. Tá? Vocês podem ver aí, ó, que agora eu vou tirar um pouquinho desse chantilly. Como o bolo é de uma cor só, eu consigo remover um pouquinho esse chantilly e hidratar ele mais um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque se eu passar a espátula lisa aí, ele ainda vai ficar buraquinhos, ele ainda vai... dependendo do desenho da espátula que você passar, não vai ficar legal, não vai ficar certinho, tá? Então, aí, eu tô passando a espátula lisa, né? E removendo um pouquinho de excesso. E vou colocar esse excesso que sai ali, eu aproveito e vou alisando, vou pegar esse excesso que eu tô tirando do bolo e vou hidratar somente aquele tiquinho que ficou ali no meu bolo, tá? Na minha vasilhinha ali, vocês vão ver agora. Esse bolo foi um bolo alto, porém ele tava muito, muito fresquinho. Então, vocês viram ali que eu dei uma balançada ali no bolo? Então, eu aproveitei, né, para não acontecer nenhum imprevisto. Coloquei um caninho de sustentação, um caninho, né, um pega-balão, um pedacinho de pega-balão no meio do bolo, tá? Para esse bolo no transporte não tombar, não afofar, né, para me dar um pouquinho mais de segurança entre uma camada e outra, porque na hora que eu tava colocando, fazendo o recheio do meu bolo, eu apertei um pouquinho mais a minha colherzinha na hora de pôr o recheio, e teve um disco de massa que eu acabei molhando demais. Então, o que aconteceu? Na lateral dele se abriu, né? Então, eu aproveitei e deixei esse bolo descansando, né? Mas aí, percebi que ele ainda tava um pouquinho bambo, eu fui ali e coloquei um caninho de sustentação, um caninho, né? No meio do bolo, mas avisei pro cliente, porque seria um aniversário infantil. Não gosto de colocar, gente, por conta da brincadeirinha, né? Mas aí eu coloquei e avisei o cliente. O vestígio, vocês podem ver aí, ó, que é bem pouquinho. Então, eu peguei aquela rapinha de chantilly colorido que eu já tinha, amoleci mais um pouquinho, porque o meu chantilly verde de baixo, ele ficou um pouquinho poroso. Então, eu amoleci um pouquinho, ó, vocês podem ver que eu coloquei só mais uma colherzinha, mais ou menos ali, de leite condensado, tá? E voltei a passar o chantilly, no caso a terceira camada de chantilly, um pouquinho mais mole, para eu conseguir deixar esse bolo bem lisinho. Eu vou ali acertando com bastante calma, com bastante cuidado, me certificando, né, que eu tô passando essa terceira camada de chantilly em todo o meu bolo, né, porém é da mesma cor, fica um pouquinho difícil da gente ver o ladinho que a gente passou, mas aí ele vai se alinhar, né, quando a gente for passar a espátula de alisar, tá? Feito isso, eu fiz ali a espiral na parte de cima do meu bolo, com a espátulazinha de ferro e volto a alisar o meu bolo. E olha que vocês podem notar aí a diferença, né? Como que ele ficou bem mais lisinho. Então, é só ter cuidado, ter paciência. Gente, quando acontece isso, porque às vezes acontece, eu faço dessa forma. Mesmo se ele fosse de 3 cores, eu ia conseguir fazer também, né? Eu ia fazer a mesma coisa com as 3 cores, ia amolecer mais um pouquinho e ia jogar a cor, né, por cima de cada cor. Mas aí é claro que você precisa dar um pouquinho mais de atenção para as cores não se misturar e não ficar aí todo embaraçado, tá? Então, é preciso, quando é 3 cores ou 2 cores, dá pra fazer também, mas é preciso você ter um pouquinho mais de cuidado. Bem, seguindo a foto inspiração que a cliente me mandou, eu fui fazendo esses pinguinhos aí com o próprio corante, tá? Pra fazer o matinho da parte de baixo. E peguei ali a minha espátula um pouquinho mais... espátula reta, porque aquela espátula branquinha, conforme eu uso bastante, ela acabou criando dentinho. Então, quando eu preciso fazer um trabalho que o bolo é liso, ele é todo liso, então eu tenho uma outra espátula para deixar ele bem lisinho.
Ali, gente, eu notei, ó, vocês perceberam aí, que eu achei que o matinho ficou muito embaixo. Então, eu só levantei ali a minha espátula para não precisar colocar mais corante no bolo. E passei a espátula normalmente, tá? Só para levantar um pouquinho mais esse matinho, esse verde mais escuro da parte de baixo, tá? Fiz isso, limpei o pratinho do meu bolo. Gente, é importante você deixar o pratinho, essa cake board, né? O pratinho do seu bolo bem limpinho, tá? Eu já mostrei aqui como que a gente faz para poder limpar esse pratinho, para não voltar com a sujeira pro pratinho do bolo, para não você ficar ali a vida inteira limpando. Então, já tem um videozinho aqui mostrando também como que eu faço para limpar o pratinho do meu bolo, tá? Em seguida, eu venho com todo cuidado, colocando o cenário do meu bolo. É claro, gente, o meu telefone tá aqui gravando o vídeo para vocês, mas quem faz o topo de bolo é o meu filho. Então, geralmente, quando eu preciso montar o cenário do meu bolo, eu peço pro meu filho me mostrar a foto do bolo, né, a foto inspiração, para montar o cenário de acordo com a foto que o cliente manda para mim, tá? Posicionar todo o meu cenário bem certinho, porque o cavalinho tá de um lado, se a gente colocar o cavalinho do outro, por exemplo, a idade atrás, então, assim, a gente precisa... O topo de bolo, né, o cenário do bolo, ele precisa ter harmonia. E como você, é como se fosse uma réplica, né? A gente produz o que o cliente manda foto inspiração pra gente. Então, a gente tenta deixar o mais parecido possível, né, com a foto inspiração do cliente. Por isso, a gente precisa estar o tempo todo com a foto, na hora de colocar o cenário do bolo, com a foto inspiração aberta, né, pra gente conseguir centralizar e deixar ele o mais parecido possível com a foto que o cliente mandou pra gente, tá bom, gente? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo.